Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a cada um de vocês. É com alegria que estamos mais uma vez aqui para apresentar mais um programa, o programa Abertura da Palavra. E cumprimentamos a todos que já estão conectados conosco e que Deus nos ajude nesta noite e tenhamos um bom momento em torno da Palavra de Deus. E todos aqueles que estão acompanhando ou que posteriormente vão ouvir através da gravação, Deus abençoe a cada um de vossos corações, Deus abençoe vossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um assunto da parte da palavra nesta noite e vamos falar sobre sendo elevados a um alto monte para mudar a visão sobre a palavra. E temos algumas escrituras e algumas citações do profeta para ler nesta noite. Eu espero que cada um dedique a sua atenção para ouvir o que o Senhor tem para nós de sua parte nesta noite, neste tempo o qual estamos vivendo, num tempo tão glorioso, onde o livro que estava fechado, cerrado, selado, foi aberto. Estamos vivendo no tempo da abertura de toda a palavra, e isto é necessário para que obtenhamos a fé de arrebatamento. Esta palavra rugiu com uma voz ou com 7 vozes de 7 trovões. As vozes dos 7 trovões soaram, foram declaradas, foram anunciadas através de um profeta, conforme Malaquias 4, Apocalipse 10:7 e demais escrituras. E neste tempo nós continuamos a ouvir o ribombar destes 7 trovões. E isso tem impactado nossos corações, tem elevado nossa fé, e isso era necessário, o irmão Branda diz, para promover fé de rapto para a noiva. O que tínhamos até então não era suficiente. Tínhamos fé para a cura divina, tínhamos no sentido de, dentro das 7 eras da igreja, o transcorrer da igreja de Jesus Cristo na terra. Mas agora chegou o tempo do rapto, o tempo do grão, o tempo da pedra de coroa, o tempo da águia, o tempo, a estação do rapto. Então era necessário nós sermos elevados a um nível mais alto para realmente termos a compreensão exata da palavra e não sermos enganados pela mentira, pelo engano que percorre por toda a terra. Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos fazer uma breve oração e vamos entregar este momento nas mãos do Senhor, que Ele nos abençoe e nos ajude em tudo. Amado Pai Celestial, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui e estarmos em contato, em companheirismo com muitos de nossos irmãos. Através deste meio de comunicação, sabemos que Teu Espírito Santo, Senhor, para Ele não há barreiras, não há questão geográfica. Estamos agora mesmo assentados em lugares celestiais em Ti, Senhor, em Cristo Jesus. Entregamos tudo o que vamos falar nesta noite sob a Tua liderança, a Tua direção. Nos ajude em tudo. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Iniciando o que temos para falar, eu quero trazer em memória aquilo que ocorreu entre os judeus, primeiramente, para termos uma base, uma compreensão, uma direção naquilo que vamos trazer. Como que é necessário sermos mudados de um lugar, de um nível para um nível mais elevado, de um lugar para um lugar de privilégio, de destaque, para podermos ver realmente a visão espiritual. Eu recordo de Isaías, que nasceu um profeta. Profetas não são ordenados, profetas não são ordenados pela mão do homem. Profetas nascem profetas. E Isaías nasceu um profeta, um vidente, mas o irmão Brana fala sobre a sua amizade e a influência que Uzias, o qual era rei em Israel, causava na vida de Isaías. Mas no capítulo 9 de Isaías, ele escreveu assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu fui tomado em espírito e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e ele foi elevado para ver a visão da palavra, a visão
espiritual, aquilo que foi mostrado para ele. Lembrando dos judeus que esperavam o Messias, falavam do Messias, criam no Messias, pregavam sobre o Messias. Quando o Messias veio, eles não viram, porque eles estavam acostumados a olhar de uma certa forma, em uma certa direção, estar em um certo nível. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 40, quando a Escritura fala sobre a vinda do mensageiro que antecederia o Messias, que anunciaria o Messias, uma das escrituras principais que falava da vinda do mensageiro, aquele que veio adiante do Messias, que foi João Batista. Então, em Isaías capítulo 40, versículos 3, 4 e 5, nós lemos assim: voz do que clama no deserto. Veja, está falando de João Batista. Quando perguntaram para João Batista, és tu o Messias? Ele disse, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Então, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Veja essa escritura. Eles conheciam essa escritura, os religiosos, os fariseus, os saduceus, e todo aquele grupo de religioso judeu conhecia a escritura. O irmão Branda fala na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, que eles tomaram essa escritura de uma certa forma. Quando ela aconteceu, eles não puderam ver, porque eles diziam, irmãos, quando aparecer o anjo que vai anteceder o Messias, ele levantará seu dedo e ele cortará todos esses montes aqui, e essa terra toda vai encher todo o vale e vai ficar uma planície tremenda. Irmãos, nós vamos plantar trigo e milho por todas essas montanhas aqui. Eles não tinham a compreensão correta. Eles esperavam que aquilo se cumprisse conforme a ideia, o parecer que eles criaram. E Deus cumpre a sua palavra de uma maneira muito diferente do olhar humano. E eles não foram humildes o suficientes para olhar em direção àquilo que estava sendo mostrado. O próprio Senhor Jesus, falando de João Batista, disse, o que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Um homem bem vestido? O que fostes ver? Um profeta? Digo-vos que mais do que um profeta, porque dele está escrito que ele seria aquele que seria enviado adiante do Messias. Jesus estava dizendo que ele era o Messias e estava dizendo que João Batista foi o anjo, o mensageiro que anunciou o Messias. Mas eles tinham uma visão totalmente humana. A Escritura dizia, e de repente virá o seu templo o Senhor. Eles achavam que o Messias ia direto para as escadarias da denominação deles, a denominação farisaica, o templo mesmo. Mas o templo, o real templo que a Escritura dizia era o corpo. Entrando no mundo, disse Paulo aos Hebreus, sacrifício e ofertas não quisessem, recorrendo a uma escritura do Velho Testamento, mas corpo me preparastes. Veja aqui na mensagem Almas que estão em prisão agora, no parágrafo 321, nós lemos assim, 321 de Almas que estão em prisão agora. Jesus disse, se tu tivestes tão somente reconhecido teu dia, Jerusalém, se tu pudesses ser tão somente ou ter tão somente reconhecido. Porém, disse, agora tu és deixada para os seus, porque Jesus está entrando na cidade montado em um jumentinho, e a escritura de Zacarias, não me falha a memória, capítulo 14, que dizia, alegra-te, ó filhas de Sião, regozija-te, ó filhas de Jerusalém. Aí vem o teu rei, pobre e humilde, montado sobre um jumentinho. Aquela escritura estava lá registrada há muitos anos atrás, mas estava se cumprindo ali. E Jesus lamentou, olhando para Jerusalém, entrando na cidade, dizendo, ó Jerusalém, se tu tivesses tão somente reconhecido o teu dia.
A Escritura diz, se tu tivesses reconhecido o dia da tua visitação, se tu pudesses ter tão somente reconhecido, porém, disse, agora tu és deixada para os seus. Vê? Se tu tivesses tão somente reconhecido, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te cobrir, como a galinha faria a sua ninhada, dos juízos que logo hão de vir. Porém, tu não reconhecestes o teu dia. Tu que apedrejastes os profetas e matastes os justos, se tu tivesses tão somente reconhecido o teu dia, se tu tivesses tão somente reconhecido e tivesses estado ao nível da tua Escritura, a Escritura se cumpre em um certo nível. As pessoas querem ficar ali embaixo, em suas compreensões, em seus pareceres, em seus dogmas e credos, na maneira que foram ensinados por anos. Mas algo que foi ensinado por anos não significa ser a verdade. Os fariseus, os religiosos diziam para Jesus, nós cremos na lei de Moisés, temos por pai Abraão. E Jesus dizia, se Abraão fosse vosso pai, vocês entenderiam a minha linguagem, mas vocês são filhos do diabo. Oh, se tu tivesses estado ao nível da tua Escritura e reconhecido que minha vinda foi um sinal do teu fim. Agora tu estás cega, agora tens sido repreendida, teu tempo terminou. E terminou, isso mesmo, se tu tivesses tão somente reconhecido o tempo. Sabe, o tempo terminou, assim como para Laodiceia. O ano que vem, a era de Laodiceia empata com a era de Éfeso. O irmão Branham disse que a era de Laodiceia seria uma era muito pequena. Bom, a menor era que temos é a era de Éfeso. Agora, sabe, Jerusalém continuou celebrando as festas, imolando cordeiros, fazendo aquelas celebrações anuais. E o tempo dela, o tempo de graça, tinha acabado. Eles continuaram por bastante tempo, 40 anos ainda, mas já tinham perdido o tempo de graça. A era judaica já havia terminado, porque o Filho do Homem havia se manifestado. E eles rejeitaram e o Filho do Homem ficou batendo do lado de fora. Assim também a era de Laodiceia, seu tempo de graça, seu período de graça terminou. Quando terminou? Por volta de 77. Nós fomos chamados para fora. Então, agora na mensagem... Bom, vamos continuar aqui, eu preciso ir numa escritura. Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5 de Apocalipse capítulo 14. Diz assim, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um novo cântico, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Agora eu quero chamar a atenção para o versículo 1 que diz, e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. O monte Sião, sabe, todo judeu ele tem a sua atenção para o monte Sinai, Mas aqui os 144.000, eles mudaram a sua maneira de olhar, a sua compreensão. Eles tinham em suas testas o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai escrito. O irmão Branham diz, eles receberam a revelação
que o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. E eles estavam não sobre o Monte Sinai, porque o Monte Sinai é a representação da lei, onde Moisés recebeu as leis, e existe toda aquela tradição dos judeus relacionados ao Monte Sinai, o que era uma sombra. Mas eles estão aqui sobre o Monte Sião. Isso aqui não é literal, porque o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. Eles mudaram a sua posição e eles estão tendo uma outra perspectiva com relação à palavra. Eles estão olhando de maneira diferente, compreendendo de maneira diferente. Eles foram transportados do Monte Sinai, das tradições, para o Monte Sião. Então, eu vou recorrer a uma escritura do apóstolo Paulo no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4. E se nós achar aqui rapidamente, nós vamos fazer a leitura. Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 31. Diz assim, do 21 ao 31, exato, aqui está. Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia: dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Paulo está associando Agar ao monte Sinai, que, como eu falei, corresponde às tradições e tudo aquilo que foi uma aliança, um pacto que Deus fez. Mas depois Paulo apresenta aos hebreus, principalmente, que o Calvário foi um pacto muito melhor, muito mais elevado, muito maior. E agora está associando Agar, a serva de Sara, que teve um filho com Abraão, que foi Ismael. E ele está dizendo que Sinai, Agar é como o Monte Sinai, e que corresponde a Jerusalém de hoje, daqueles dias. Qual Jerusalém? A Jerusalém que rejeitou o Messias. Então Paulo está dizendo, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Veja, Paulo associou Agar e aqueles que dela vieram com o monte Sinai. E aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 16 até o versículo 24, nós lemos assim, Hebreus 12, 16 a 24. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento,
ainda que com lágrimas o buscou. Por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão e as trevas e a tempestade? Agora Paulo está dizendo, irmãos, nós não sejamos como Esaú. Esaú foi aquele que trocou a primogenitura. Ambos filhos de Isaque, mas não sejamos crentes como Esaú, que trocou a sua primogenitura. Sejamos como Jacó, que amou a primogenitura. Agora ele está dizendo, porque nós não chegamos ao monte palpável aceso em fogo. Que monte foi esse? O Monte Sinai, onde desceu a lei, de onde saiu as ordenanças da lei. Paulo está dizendo, não, nós não estamos parados lá nesse monte. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Não chegastes a este monte. Quer dizer, vocês não estão debaixo da lei, das tradições e a emolação de cordeiros, vocês estão em outro lugar, fostes elevados em uma certa forma de expressão. Mas chegastes, versículo 22, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Uma nova aliança. Não chegastes ao monte Sinai, mas chegastes, repetindo, versículo 22, ao monte Sião. Então, lá em Apocalipse 14, nós vimos que depois da pregação de Moisés e Elias, os judeus recebem, então, o entendimento correto, eles são elevados do monte Sinai, da compreensão, do olhar, da visão para a lei que os judeus estão esperando que se cumpram ainda. Eles são tirados daquela compreensão humana, denominacional, tradicional e elevados a um nível para receber o Messias. Eles têm a sua mente aberta e o entendimento, as testas seladas, com a compreensão que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento, e eles têm na boca um novo cântico. Eles podem olhar para o Calvário de maneira diferente, olhar para a história de maneira diferente, eles podem olhar para a Bíblia e para as Escrituras mesmo do Velho Testamento de maneira diferente, porque a palavra foi aberta para eles. Eles têm um novo cântico, eles não se contaminam com mulheres. Nós fizemos a leitura em Apocalipse 14. Eles não estão mais envolvidos com igrejas, tradições. E a mesma forma que Deus vai trabalhar com os judeus, debaixo, sob a 7ª trombeta, Moisés e Elias, é o mesmo que Deus trabalhou com a igreja gentia, debaixo, sob o 7º selo, o profeta gentil. A mesma coisa que a 7ª trombeta é para Israel, o 7º selo é para a igreja. Nos tirou de uma posição para outra, nos tirou de um sistema humano para o verdadeiro sistema de Deus, nos transportou a um nível maior para vermos a palavra. Mudou a nossa forma de olhar. Na mensagem A Festa das Trombetas, e eu captei aqui alguns parágrafos, escolhi para nós fazermos leitura. Vamos começar com o parágrafo 270 da mensagem A Festa das Trombetas. A mensagem A Festa das Trombetas, aqui está.
270. Nós lemos assim: e ao mesmo tempo, agora, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada, e esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida. Porque o sétimo selo, ele é uma dispensação, ele tem início, meio e fim. O fim do mistério é a ida. O início do mistério foi a descida do anjo forte, o mesmo Senhor que desceu do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Nós sabemos dessas coisas, não é? E esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, o qual é 2 profetas, Elias e Moisés. E eles retornam. E aí é onde os pentecostais estão todos confusos. Eles estão esperando que algo aconteça, a igreja já se foi, e isso é para os judeus. Agora o 274, porque não podemos fazer toda a leitura, 274. Em Apocalipse 11, chama o ministério deles, será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora das tradições judaicas. Do mesmo modo como a mensagem do sétimo anjo chamou a noiva para fora da tradição pentecostal. Recordem, Moisés e Elias são para chamar Israel para fora da velha expiação do cordeiro e ovelhas e sangue e cabras e sacrifício para o verdadeiro e vivente sacrifício para a palavra. Então, do mesmo modo que nós somos chamados, eles serão chamados. Na nossa meditação desta noite, da mesma forma que eles foram elevados, da mesma forma que eles serão elevados, nós somos elevados. Agora o 275. E a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo selo, é para o quê? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação, a palavra. Cristo personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. A ciência provou isso por fotografias, a igreja conhece isto ao redor do mundo. Nós firmemente conhecemos isto, porque ele nunca nos disse nenhuma coisa em assim diz o Senhor, que não tenha sido a verdade. Não disse ele lá embaixo no rio? Assim como João Batista foi enviado, assim esta mensagem irá. 277. Isso, vejam, isso não vai ser alguma organização que vai descer lá e chamar os judeus. Vão ser 2 homens, Moisés e Elias, ambos profetas. Vamos lá no 290, adiantar um pouco aqui para a nossa leitura. Moisés e Elias têm de chamar. O jubileu pentecostal ainda está em andamento, ou tinha estado até este tempo. Estão vendo? Agora, a festa das trombetas tem de ser conhecida. E este aqui de Malaquias 4 não está conectado com esse aí, de modo algum. Quer dizer, o Elias que virá lá para os judeus e o Elias aqui de Malaquias 4 não está conectado com esse aí, de modo algum. De modo algum. Notem, observem aqui, o ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando Israel das tradições judaicas. Ouçam, das tradições judaicas nas quais eles tinham estado enredados. Sendo profetas, eles crerão nele, chamando-os para a festa da expiação. Cristo, deixando-os reconhecerem Cristo. Eles dirão, ele está vindo, ele estará aqui. Os judeus estarão se reunindo, coisas assim. E então, quando ele vier, dirá, aqui estou eu. Estão vendo? Onde recebeste estas feridas? Em casa de meus amigos. Veja que Moisés e Elias
vão apresentar Jesus Cristo para os judeus. Como que eles vão ver Jesus? Os 144 mil não vão ver Jesus físico, senão depois de contemplarem uma outra dimensão. Mas ali com Moisés e Elias, eles vão ver Jesus da forma que nós vimos aqui, através da palavra. Ainda o 291, eu tenho um último parágrafo aqui, o 291. Agora, a mesma coisa que aqueles 2 profetas fizeram, recordem, a noiva gentia deve ter um profeta chamado Elias, que deve chamá-los para fora de suas tradições, a noiva. Assim como estes profetas chamaram os judeus para fora do judaísmo, para Cristo, a expiação, e os gentios já conhecem a expiação, mas isto é para chamar a noiva de volta à expiação original, onde estes 50 sábados, todos estes 7 sábados em que ele se tem afastado, chamá-los de volta ao tempo do fim. Os 7 ouçam, o mensageiro da 7ª igreja, o mensageiro da 7ª trombeta, são todos profetas. Agora, isso mesmo. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Agora deixa eu ir aqui em uma escritura, 2 escrituras ou mais, no livro de São Mateus. Estamos falando sobre transportados de um lugar para o outro, de uma posição para outra, para mudar a visão, para ver de modo diferente, para compreender de modo diferente. Se ficar aqui embaixo, não conseguirá ver. Devemos ser elevados, como os judeus em Apocalipse 14 foram elevados, como nós fomos elevados, como João em Apocalipse capítulo 4 foi convidado: suba aqui e mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Nós devemos subir, é um arrebatamento espiritual, é subir de um lugar para o outro. Depois que você sobe, então você começa a ter um outro panorama, uma outra visão, que lá embaixo não dá de ver. Lá de baixo você tem impedimentos, e tudo que você vê é naquele nível. Mas o profeta disse, os judeus não conseguiram ver o Messias, porque não estavam ao nível da escritura daquele dia. Mas quando somos elevados, então podemos ter um novo cântico, uma nova compreensão, uma nova visão, um outro panorama, uma outra compreensão, uma nova concepção da palavra. Veja, em Mateus, primeiramente no capítulo 26, dos versículos 26 também até ao 32, Mateus 26, a partir do versículo 26. Nós lemos assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Só conferir se é essa a escritura. Exatamente. Para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, eu acho que a nossa leitura ia até o 32, né? Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Foi até aí que nós fizemos leitura.
Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Agora eu quero ir na escritura de Mateus capítulo 16, que diz assim, a partir do versículo 27, nós lemos assim: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora no capítulo 17, em seguida, 17, versículos do 1 ao 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se-lhe Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Veja que estes montes, eles carregam em si peculiaridades. Jesus leva eles a um certo lugar, a um monte, e ali ele mostra certa coisa. Jesus aparece para eles e os leva em um alto monte, como fizemos leitura aqui, e se transfigura para eles. Jesus parou-se com toda a multidão em um monte chamado, ficou famoso pelo Monte das Bem-aventuranças. Nós podemos estar com Jesus em um certo monte e ouvir um certo tipo de pregação. Mas ele leva seus discípulos a um outro lugar e mostra-lhes uma visão tremenda. E até mesmo os impede de falar até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E depois que ele ressuscita, onde fizemos leitura em São Mateus 26, ele disse para as Marias: Falai a Pedro que eu irei para o lugar indicado. Estou indo adiante deles para a Galileia. Jesus queria mostrar coisas específicas para seus discípulos em lugares específicos. Não, eu estou aqui, parado aqui. Vamos falar isso em como numa situação, numa posição espiritual. Não, eu cheguei aqui ao Monte das Oliveiras, eu estou satisfeito em ouvir as bem-aventuranças, eu sou um homem sofrido, uma mulher sofrida, e aqui diz: bem-aventurados que choram. Amém. E ali Jesus mostra aquelas grandes bem-aventuranças, mas de repente ele leva consigo somente Pedro, Tiago e João, alguns escolhidos, sobe com eles a um alto monte, se transfigura, mostra uma visão do futuro, abre-lhes a palavra. E Moisés e Elias aparecem, falando sobre sua morte e sepultamento e ressurreição. E ele revela tudo aquilo em um lugar específico para seus discípulos. Quando ele ressuscita, ele diz: Ide para a Galileia, a um lugar já combinado, em outras palavras, a um lugar designado, a Bíblia diz. Falai para Pedro e para os discípulos que eu estou indo adiante deles para o lugar designado.
Deixa eu ler a escritura de Apocalipse, capítulo 21, porque vamos ler sobre João, e João é um tipo da noiva, é um nosso tipo. E João está recebendo as revelações. E João, tudo que ele vê, ele escreve. E aqui em Apocalipse, capítulo 21, João, o nosso tipo, nós lemos assim a partir do versículo 9 em diante, diz assim. Porque, só citando antes, desde o versículo 1 de Apocalipse 21, João está falando sobre a Nova Jerusalém. Ele está dizendo, eu vi a Nova Jerusalém, e eu vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Ele já está falando da Nova Jerusalém. Mas veja, a partir do versículo 9, João diz assim, e veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, agora nós sabemos quem é esse um dos 7 anjos, que contém as revelações, esse que tem também a revelação das taças, esse que falou de misericórdia e juízo. Veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Agora, João já está falando da Nova Jerusalém, já está falando da cidade, mas a sua maneira de compreender e realmente saber o que aquela cidade significava, ele foi elevado a um alto monte. Ele mudou a sua visão, a sua forma de ver. E foi necessário a vinda para João daquele 7º anjo. Assim como nós, porque João é um tipo da noiva. Nós somos elevados. Sobe aqui, João, Apocalipse 4, versículo 1. E a mesma voz que eu havia ouvido, a voz como de trombeta, voltou a falar comigo e disse, sobe aqui, João, e mostrar-te-ei. E aqui em Apocalipse 21, da mesma forma, e eu fui e levou-me em espírito a um grande e alto monte. Quanto de revelação, João já tinha visto, mas agora ele é elevado a um grande e alto monte. E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Veja, o anjo disse, vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me a um alto monte e mostrou a cidade. Agora, quem quiser ficar lá embaixo, num vale de revelação, vai ter muito problema com essas coisas, não vai compreender que a Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. Precisa ser elevado, mudado de posição, transportado de um lugar para o outro. Eu vou aqui na mensagem Almas que estão em prisão agora. Parágrafo 275. 275. Almas que estão em prisão agora. Nós vamos ler alguns parágrafos nesta mensagem. 275. O ministério de Jesus, quando ele estava curando os enfermos, ele foi admirável. Esse jovem profeta da Galileia, ora, ele faz o cego ver, ele tem até mesmo ressuscitado os mortos. Nós temos 3 casos disso, ele realmente ressuscitou os mortos. Porém, um dia, ele voltou-se e disse, vós, raça de víboras, limpais o exterior do prato, vós apresentai-vos ser santos, porém no vosso interior não sois nada a não ser um bando de cobras. Quando essa profecia saiu, condenando aquela organização, então mudou, eles se voltaram contra ele, isso mesmo, e finalmente, ao rejeitá-lo, eles o crucificaram. Porém, você não pode matar o ministério, ele continua vivendo. Você pode fazer um mensageiro dormir,
mas não pode fazer a mensagem. Correto. Ele continuou vivendo. E note, quando vem a terceira puxada de seu ministério, a primeira foi curar os enfermos. A segunda foi repreender as organizações e profetizar o que eles haviam feito, o que eles eram e o que estava vindo. O que é, virá. E o que foi, o que é e virá. Isso é o que ele fez. Isso está correto. A congregação diz amém. Porém, sua terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam mais ser salvos. Eles estavam ali embaixo, onde aqueles grandes olhos pintados estavam. Pregou às almas no inferno, que não aceitaram misericórdia, mas que estavam eternamente separadas da presença de Deus. Contudo, tiveram de reconhecer o que ele era, porque Deus o fez percorrer ali. Eu me pergunto se seu ministério ascende completamente da mesma forma nos últimos dias como foi. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. As obras que eu faço, vós também as fareis. Perdidos, jamais poderiam ser salvos. Eles haviam rejeitado misericórdia. Essa foi a sua terceira puxada. Agora, há alguma pergunta? Sua primeira puxada, ele curou os enfermos. Isso está correto? Seu segundo ministério, ele estava profetizando. Seu terceiro ministério estava pregando aos perdidos eternamente. As três montanhas, assim por dizer. Os perdidos eternamente. Porque o irmão Brando está conectando os três picos daquela cordilheira de 7 montes. As 3 últimas montanhas, assim por dizer. O ministério de Noé, todos os ministérios fizeram o mesmo. Noé pregou isso mesmo. Ele entrou na arca e quando ele entrou na arca, houve 7 dias que nada aconteceu. Seu testemunho pregou aos condenados. Sodoma e Gomorra. Jesus se referiu a ambas como no futuro. Antes da vinda do Filho do Homem, assim será como nos dias de Noé. Assim será como foi nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 puxadas e a sua terceira foi para os perdidos, depois que a porta se fechou, pois Deus deixou estabelecido bem ali, onde ninguém pudesse entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro, pois, assim como na 7ª montanha, a montanha mais alta, é aí que ele estabeleceu a arca. A montanha, está vendo? Isso mesmo. Nos dias de Sodoma, a primeira puxada foi o justo Ló. E a Bíblia disse, os pecados de Sodoma afligiam sua alma justa diariamente. O modo que aquelas mulheres atuavam e faziam. Você lembre como foi nos dias de Noé. O que eles estavam fazendo? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Mulheres, veja, mulheres. O que foi nos dias de Sodoma? Mulheres. E a primeira mensagem foi Ló. Eles o trataram com o máximo de desprezo. Então lhes foi enviado outros mensageiros, 2 deles, e eles desceram. Essa foi a segunda puxada para Ló, para Sodoma. Mas olhe para aquele que foi por último. Há cada vez mais misericórdia. Estava tudo terminado, então, tudo terminado nesse tempo. Esse terceiro mensageiro desceu ali, a terceira puxada. O que ele era? Que tipo de ministério ele tinha? Ele se sentou com os eleitos e lhes disse o que estava sucedendo por detrás dele. Isso mesmo. Mas quando ele entrou por um momento na Babilônia ou em Sodoma, ele desejou encontrar, até mesmo Abraão clamou se eu pudesse encontrar 50 justos. Diminuiu até chegar a 10 justos. Deus disse, sim, encontre 10 justos. Deixe-me dizer uma coisa, irmã, só 1 minuto. Você pode ser antiquada, mas você tem algo que essas rainhas do sexo não têm. Você tem algo que ela jamais pode ter, correto? Você pode ser antiquada no seu vestir, veste-se como uma dama. Elas podem dizer, olhem para aquela santa roladora antiquada. Não se preocupe, ela tem algo que essa vulgar rainha do sexo, que tem todo mundo olhando para si ali fora, ela não tem. Ela jamais pode ter. Ela está perdida eternamente. Ela está condenada, vê? Ela jamais tem. Você tem moral, você tem virtude, ela não tem nada. Ela tem uma isca que lança as almas perdidas para o inferno. O cego caminha para dentro disso. Agora, você tem algo.
Você sabe, você pode nem mesmo estar vivo de uma igreja, ou estar no livro de uma igreja, mas pode ser a sua vida justa que esteja impedindo a ira de Deus de cair sobre o mundo hoje. O mundo não crê nisso. Você, mulher que é chamada de santa roladora, você, homenzinho, que mal conhece algo, mas que clama a Deus noite e dia pelos pecados do país, você pode ser aquele que esteja afastando a sua ira, ou a ira. Se eu puder encontrar 10, eu o pouparei. Se eu encontrar 10, como foi nos dias de Sodoma, assim será. Vê o que eu quero dizer? Agora, concluindo, veja que o irmão Brana falou das 3 montanhas, como que Deus trabalha em um certo nível, Deus trabalha novamente em outro certo nível, mas Ele pode elevar a um nível mais alto, e é o que Ele tem feito. Encerrando a mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Do 146 ao 152. Júnior Jackson, que está me ouvindo, vocês se recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei? Indo em direção ao pôr do sol, e isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol. A mensagem do pôr do sol, através do ocaso da história, um ocaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida, e haverá luz no tempo do entardecer, sobre o Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado, a 40 milhas ao norte de Tucson. Pegue o mapa e veja se o pico pôr do sol está lá. É exatamente aí onde isto aconteceu. Eu não sabia disto até outro dia. Aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando. Da própria coisa acontecendo, a foto de Jesus olhando para nós. Então teve um monte mais elevado. O monte, o pico pôr do sol, que aconteceu naturalmente com o irmão Brana, onde os anjos apareceram e nós devemos ser levados ao mesmo pico, à mesma montanha. Não, você não tem que comprar uma passagem, ir lá para os Estados Unidos e comprar um par de tênis novo e uma roupa mais leve, alguma camiseta, alguma coisa, para subir até onde o irmão Brana subia. Não tem nada lá a não ser história. Mas espiritualmente, sermos elevados a um nível mais alto. Agora, exatamente sobre o Monte Pôr do Sol e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram, a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse 1, vejam a suprema deidade, a suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos, eram a sua peruca. Ele está falando da aparição dos 7 anjos que formaram aquela nuvem. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. De Apocalipse 10, de 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do 7º anjo se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E surgirão falsos profetas e falsos cristos, mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal maneira que enganariam os escolhidos, se possível. As pessoas continuam em dúvida e, como sempre, a igreja está igualmente confusa. E a ciência, Tucson inteira ou inteiro, ainda andam escrevendo artigos e colocando nos jornais. Lá longe, no Monte Lemmon, as grandes câmeras não viram aquilo se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está terminado.
Dá para ir um pouquinho lá. Está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que foi, indo diretamente sobre Fênix e através de Prescott e através das montanhas à costa oeste, diretamente para onde estavam indo, diretamente para o Alasca, e ela está trovejando, seguindo exatamente para aquele rumo. E os observatórios e todos em Tucson continuam indagando. Pesquisas da ciência, tentando encontrar o que é isso, tão alto que não pode ser neblina, cerração ou nada lá em cima. O que fez isso? Onde está? Eles estão simplesmente tão confusos com aquele halo sobrenatural pairando no além do céu, como estavam quando os magos vieram seguindo uma estrela, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Que foi isso? Deus cumprindo sua palavra. E uma estrela se levantará de Jacó. E o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é esse o tempo? Mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? E qual é esta atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Transportados a um alto monte para ver, para ter, para entender uma compreensão correta da palavra, para mudar a visão, para ter uma visão mais clara, aberta, sublime e maravilhosa. Nós estamos encerrando mais uma programação, agradecidos ao Senhor. Eu espero que todos tiveram uma boa compreensão daquilo que estava em nosso coração e que a palavra do Senhor sempre faça o teu coração jubilar de alegria. Querido, amado Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra que está aberta, pela compreensão, Senhor. Obrigado por ter nos tomado por nossa mão direita, com tua mão direita, e nos elevado a um alto monte. E desde então, a Bíblia tornou-se nova para nós. O panorama, a visão, o campo de alcance. Obrigado, Senhor. Assim também, Senhor, nós, pequenas águias, o Senhor, sendo uma grande águia, enviou um profeta águia e nos levou a um alto monte. E nossa visão, Senhor, não é mais a visão de uma galinha no galinheiro, mas é a visão própria de uma águia, lá no cume da montanha, lá no penhasco acima, lá na fenda da rocha. Graças a Ti, Senhor. Obrigado por esses momentos, Senhor. Abençoa cada um de nossos irmãos que nos acompanharam nessa noite. Dá a cada um uma noite abençoada, de repouso. Nós oramos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos e irmãs. Até a nossa próxima programação. Grande Shalom, no nome de Jesus Cristo. Amém.